agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos dar continuidade àquilo que eu comecei a falar aqui na quinta-feira passada. Se você não esteve aqui, seria legal você entrar lá e assistir de novo, né? Para que você possa dar sequência. Tem algumas coisas que Deus tem colocado assim no meu coração que eu vou compartilhar contigo. E toda essa realidade, que eu considero que é a realidade da verdade na nossa vida, ela não se estabelece do nada, ok? Preste bem atenção, gente. É simples, olha, como é que eu me tornei uma nova criatura? Foi porque eu cooperei. Eu abri meu coração, acreditei e falei, Ele é Senhor da minha vida, Salvador. Então, eu me tornei o quê? Uma nova criatura. Então, eu tenho colocado isso para vocês, a nossa cooperação com a realidade do mundo, e não tem realidade mais absoluta do que essa, cara, ser nova criatura. Eu, no domingo aqui, eu estava meio empolgado, eu continuo empolgado, aleluia, mas eu estava falando sobre esse negócio de identidade, rapaz. A nossa identidade, que é essa que nós movimentamos ela por acreditar de maneira prática diante de desafios que a gente enfrenta nesse mundo, gente, é por pura consciência de fé, de certeza de que Deus escreveu. O que Deus escreveu está valendo, gente. Jesus resiste ao diabo naquela tentação, dizendo, está escrito, cara. E não pense que ele não foi tentado, porque ele foi tentado como homem. Uma coisa é a gente ser tentado, a outra é a gente cair em tentação, diga aleluia. E isso nós enfrentamos todos os dias. Nessa série que eu estava fazendo aqui, ontem, na quarta-feira, é isso aí mesmo. Então, eu estava fazendo ali, eu estava falando sobre Hebreus capítulo 12. Você pode abrir lá? Hebreus capítulo 12, você vê que coisa maravilhosa, vem depois de Hebreus 11. Aí a gente fica lendo as coisas e não vê que está conectado. Claro que está conectado. Por que então o autor ao livro aos Hebreus, ele fala assim logo no início do 12? Porque ele descreve aquilo que eu vou começar a conversar hoje. Eu comecei na quinta-feira passada, mas a gente vai seguir, se der tempo, vamos embora. Mas ele está falando sobre o capítulo 11. Então, quando ele está escrito lá, ó, veja bem, portanto, também nós, verso 1, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando do capítulo 11, dos homens que resolveram crer em Deus. Gente, olhem para cá, é impressionante como Deus só pede isso de mim e de você, e obviamente crença é uma resposta, Ele só pede isso. Ele não pede mais nada. Nenhuma outra bagagem, o que eu sei, o que eu penso, umas ideias, cursos, ele não pede nada. Nada do ponto de vista humano, ele pede um coração que se posiciona crendo. Diga amém. Show de bola. Então ele falou, rodear-nos uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso. É isso aí, ó. E do pecado que tenazmente nos assedia, né, de fazer as coisas erradas, de estar ali naquele negócio, tentando a fazer errado. E aí ele diz assim, ó, veja, corramos com o quê? Perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu estava compartilhando isso aqui com vocês, exatamente, dizendo esse conteúdo, cara, o inferno ele não pode fazer nada na sua vida até eu escolher fazer o que ele quer. Quem está pegando aí? Então, essa realidade que eu quero falar para você, que é aquela empenhada por Deus em termos do absoluto fundamento que nós temos, suas promessas e a obra da cruz do Calvário em relação ao que nós somos hoje, a proposta dele, tudo aquilo que já tem preparado para mim e para você como proposta dele, está tudo pronto. Isso tudo é o nosso fundamento. Isso tudo se torna realidade, como eu falei, no momento do nosso posicionamento, crendo. Tem que responder a Deus. Repita comigo, eu tenho que responder a Deus. Agora, para a gente responder, tem uma luta, né? Tem várias propostas, ideias. Como o inferno tem feito a igreja pensar errado, cara. O inferno tem pegado a mente do ser humano e da igreja pensando errado a respeito de muitas coisas.
Mas no final, para nós vermos a realidade se cumprindo na proposta que Deus tem para nós, que é perfeita, eu creio. Eu creio que a proposta de Deus para a minha vida é perfeita. Agora, se eu ando nessa proposta, é outra coisa. Você tem que acreditar nisso. Não tem proposta mais absoluta e abençoadora do que a verdade de Deus para nós. Não tem, gente. Nem queira pensar numa ideia aí que a gente possa ter e tal, chega. Não dá mais tempo da igreja ficar eu penso, eu acho. Escreve essa frase. Não dá mais tempo da igreja ficar pensando e achando. Ela tem que decidir pela verdade. É base de escolha. Base de escolha. Não tem coisa mais poderosa que Deus tenha te dado, e a mim também, do que o poder de escolher. Aleluia! Foi justamente pelo poder de escolher que o homem foi para o beleléu lá no início. Mas o amor de Deus veio e nos resgatou dessa maldição. Não é não? Me deu a natureza dele para voltar de novo. Elinho, agora faz a escolha certa, garota. Porque ele não pode fazer por mim. Mas aqui está a grande sabedoria de Deus, gente, para entrar no nosso coração. Vamos fazer a escolha certa, é o poder da tua escolha. Gente, preste bem atenção, o mundo está pior em todos os sentidos, né? A gente ouve as notícias, tem cada vez mais doença, cara. As pessoas estão cada vez mais doentes, por quê? Porque elas escolhem brigar com o ser humano. Elas escolhem não perdoar, ficar com ódio. Mas só está dando aquela porta aberta para o inferno quebrar. Abra no Provérbios capítulo 26. De um tempo para cá, o Espírito Santo, eu vou te falar, mas praticamente uns 2 anos atrás, me mostrou muitas coisas sobre esse conteúdo. Obviamente, na cruz do Calvário, ele quebrou com toda a maldição que existia sobre a nossa vida em termos de natureza, porque a minha natureza passada, do velho homem, estava atrelada ao quê? Ao demo. Eu era filho do capeta, então as maldições só chegavam. Fracasso, derrota, miséria, falência, doença, perdas. Mas foi quebrado por uma questão de natureza, diga amém. Mas agora é importante, gente, nós andarmos de acordo com a nova natureza. Para garantirmos o quê? A herança e a bênção do nosso Pai, ela lavar a nossa vida até o final, ela que vai nos empurrar. Eu pedi você para ir aonde? Ok, Provérbios 26, verso 2, lá na segunda parte, está escrito algo assim, algo não, exatamente. Assim, a maldição sem causa não se cumpre, não se estabelece. E eu quero dizer para todos, cada um de nós, não basta apenas ser nova criatura, tem que escolher viver como nova criatura. Porque senão eu caio em Efésios capítulo 4, verso 27. Não deixe lugar ao diabo. E eu posso, por escolha, dar lugar ao diabo. Você vê, o apóstolo Paulo falou, cara, você é uma nova criatura, tu é mais do que vencedor. Você foi colocado nesse patamar, tá certo? Assentado em lugares celestiais, corpo do Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz assim, pela mãe do guarda, Elinho, não dê escolha ao diabo. É isso. Eu não posso te ajudar. Deus dá o seu conselho e a sua verdade. Alguém lembra aí que nós lemos 2 passagens, que eu vou voltar a ler? Me lembra aí. Salmo 32, depois nós vamos ler lá Provérbios 14. É a base da nossa escolha. Essa base dessa escolha, gente, não permite que seja atrelada à nossa vida maldições. Eu quero te dizer aqui, gente, isso aqui é sério. Deus já pagou o preço para você andar com saúde. Não tenha medo de câncer. É um espírito. Mas também dá uma olhada no teu coração se tem porta aberta. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos levanta para mostrar, ele, olha essa porta aberta aí. Fecha, porque você tem autoridade sobre as trevas. Você tem autoridade sobre as doenças. E como andar aqui, não. Mas você só pode ficar assim, com a autoridade que você tem, se você também checar o teu coração de portas fechadas. Ah, pastor, eu tenho um problema com uma pessoa, vai lá resolver ontem, rapaz. Por que fica aí no orgulho de, não vou, porque ele fez comigo, e aquilo outro e tal, não dá certo. Você que está nos assistindo aí, quero te falar, a tua cura, no nome de Jesus, estou profetizando, porque eu sei que você está aí com um problema.
Então preste bem atenção, vai lá e se reconcilie com aquela pessoa. Eu sei que não foi a tua culpa, mas você vai lá e vai se humilhar, botar o seu perdão, reconcilia, você vai ver se essa doença não vai embora. Pronto, já larguei, é isso aí mesmo. O Espírito Santo está mandando ver. Você tem autoridade, ele pagou o preço. Então, saúde é minha, então não abra a porta. Então, esse confronto diário, gente, para essa realidade não se estabelecer na nossa vida, que é a do reino, são as coisas que com proposta estão ao nosso redor para escolhermos errado. Olha, eu vou continuar levantando essa parada. Rapaz, cuida da tua casa, você que é maridão, escolha, para não fazer escolhas erradas. Cuida dos pensamentos que provocam para daqui a pouco tomar uma escolha e falar, não quer saber, você vai para lá, eu vou para cá. Não façam isso. Ninguém dá amém, eu sei. Hoje ninguém vai bater palma, tá certo, não tem problema. Mas isso aqui é pura saúde, vacina para dentro de mim e de você. E o resto, cara, vai descansar, cara. Não fica aí ouvindo, mas a doença aumenta, e aquilo e tal, e o medo está aí, o pessoal abraça. Cara, checa o teu coração. Você é uma pessoa que está em Cristo Jesus, Ele te protege, Ele te guarda. Eu ainda vou falar de manhã aqui, falando sobre essa questão de posicionamento de fé do Salmo 91. Que coisa tremenda, cara. E está escrito lá, tudo que vem depois do verso número 2 do Salmo 91, é Deus é quem faz. No meio que nós estamos vivendo, nessa atmosfera do demo, nesse mundo tomado por escolhas erradas e decisões que só trazem fracasso, derrota, miséria, doença, cara, você ser protegido, guardado e ter o coração em paz, é porque nós somos aliançados. Então, a realidade do reino de Deus se estabelece pela fé, porque fé, como eu disse aqui antes, é uma decisão, é uma escolha nossa, é uma decisão. Eu decido Deus, não porque eu sinto Deus, como eu comentei, mas eu decido porque eu sei que é a verdade. Deus honra isso, cara. Ele não está preocupado se a minha perna está até bombeando, porque o inferno perturba. Mas vamos fazer a escolha certa. Ok? E muitas vezes para fazer a escolha certa, você tem que dar uma paradinha, pensar 10, 400 mil vezes, como está lá no Provérbios 19, verso 2, não é bom proceder, não é bom escolher, né, com pressa, precipitado, não vai dar certo. Não é o sistema do reino. Diga aleluia. Então vamos lá, o Salmo 32. Eu tenho visto cada vez mais isso. Quanto mais sábio nós formos em escolher o que Deus deseja, a sua vontade. Essa é uma segunda parte que a gente vai continuar nessa série, entendendo bem a vontade de Deus. O que significa isso? Vou te mostrar algumas coisas bem interessantes. Mas, veja aí no Salmo número 32, verso 8. Elinho, eu vou te instruir, cara. Eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir. Eu vou te dar conselho. Ora, se Deus disse isso, gente, é porque Ele não entregou para mim e para você o nós resolvermos a nossa vida. Ele sabe que nós dependemos dEle. O perfeito conselho não está na minha mente natural, na minha lógica, numa conclusão que muitas vezes nós estamos debaixo de um tormento de pensamentos errados. Eu tenho enxergado isso na minha própria vida, quando eu estou debaixo de uma opressão, muitas vezes de pensamentos errados, eu fico quietinho, até aquilo ali passar, porque eu já comandei as trevas para ir embora, daqui a pouco vai embora. Não é assim? Resistir ao diabo e ele? É isso aí. Mas você tem que identificar que está acontecendo é uma opressão das trevas. Não é normal eu ficar pensando e ficar todo entristecido e para baixo, e não vendo mais esperança, mas isso é das trevas, repreende. Eu quero te falar, as trevas, gente, elas funcionam assim como no mundo do espírito. É um ser, é uma entidade, não é isso que o pessoal fala aí? Que fica ali, ó, chegou para te falar, foi enviado lá do abismo, para vir te perturbar e falar a respeito da tua esposa, do teu marido. Olha aí, capetão. Você não vai ver, você tem que identificar. Sabe por quê? Porque aquilo vai te colocando para baixo. Aquilo vai drenando você.
vai deixando você um bagaço. Não, pastor, não tá, eu já sou um bagaço. Não, você não é, rapaz, não faz essa declaração. Olha aí, se é alguém bagaçado no nosso meio, está repreendido o bagaço. Ok? Você é um ser vivo em Cristo Jesus, uma nova criatura, da qual Deus tem prazer, Ele te ama e te valoriza. Agora você está animado, está vendo? Olha o outro lado da moeda. Então está escrito que Deus, Ele é assim, cara, é até o final, isso não é novo. Isso não é uma jornada só da nova criatura, porque está lá em Romanos 8, 14, e todos quantos são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, obviamente através da palavra, são filhos de Deus. Aí, ele como pai não quer ver o seu filho numa furada. Mas a igreja tem que acordar, o Espírito Santo está acordando, esse é o último tempo da igreja, vai acordar a igreja. Quem quiser dormir agora está liquidado, hein? Mas é tempo de acordar. Eu li com vocês Efésios, Paulo falando lá, os dias são maus, cara, vamos remir o tempo. Vamos procurar compreender. Efésios capítulo 5, você tem que ir lá. Ah, pastor, bota na tela. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Próximo capítulo dessa série. Jesus fez uma declaração muito legal. Chegaram para ele assim, todo mundo leu? Não, você não abriu, né? Efésios 5, 18, eu não falei, né? Não, é 17, perdão. Meus irmãos, me perdoem. Eu devo ter tomado uma limonada ali. Então, Efésios 5, 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. É obra de coração, não é de mente. Não é raciocínio lógico. Não é direito, não é razão. É a percepção de dentro. É a percepção que está aqui dentro, que Deus nos dá. De discernir qual a vontade do Senhor. Certa ocasião, chegaram perto de Jesus. E disseram, Jesus, olha, o pessoal está aí do lado de fora, seus irmãos, sua mãe, quer todo mundo falar contigo. Então trouxe, olha só que legal, isso que a gente vai conversar, mas eu só vou te adiantar. Eles trouxeram a condição, olha, a sua família bateu na porta e quer falar contigo. Aí a gente vê uma resposta de Jesus que a princípio, no natural e na lógica, a gente pode atribuir que seja um desprezo, né? Porque ele diz assim, olha só, a minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não estava desprezando seus irmãos, nem a sua mãe, ele estava aproveitando aquilo ali para explicar que os da família de Deus, assim como Romanos 8, 14, são os que fazem a vontade de Deus. O que faz a vontade de Deus estabelece a realidade do reino na sua vida. Escuta uma coisa, escreve essa frase aí, o que traz o download, olha aí. Agora eu entendi, pastor, eu faço direto todo dia. Então, o que faz o download do céu, como verdade absoluta e abençoadora, são as minhas escolhas. O que faz o download do céu, em termos do que Deus tem preparado para nós, dessa realidade ser estabelecida, de sermos abençoados em todas as áreas, são as minhas escolhas, não é? São as minhas escolhas. Porque a gente não vive de uma escolha só. Nós vivemos todos os dias para escolher. Não é verdade? Então veja, sobre a instrução, sobre o conselho de Deus, nós temos que viver até o final. E aí nós vamos vendo toda a realidade do céu se estabelecendo. Não tem como. Quando o céu se estabelece na nossa vida, o inferno foi embora. Você sabe por quê? Porque é uma questão de luz e trevas. Eu nunca vi a luz brigar com as trevas. A luz chegou, as trevas já correram. Alguém está entendendo? Imagine as trevas chegando na luz. Não tem como. Nesse ambiente agora, cadê as trevas?
jamais se estabelecerá desde que a luz esteja ligada. Mas se tem um ambiente de trevas, quando a luz chega, as trevas vão embora. Porque não tem como vencer a verdade, você tem que entender. Então a realidade desse mundo, esse DVD que a gente assiste todo dia de fracasso, derrota e miséria, é porque as pessoas, debaixo da inspiração do mal, cegas, elas escolhem errado. Elas escolhem de acordo com a vontade do inferno. Então a desgraça, a doença, tudo acontece. Que alguém diga amém para entender isso aí. Mas isso não é o desejo de Deus para o ser humano. E essa é a mensagem que nós temos que levar às pessoas. A pessoa não precisa ficar debaixo de uma maldição daquela, é só entregar a vida a Jesus. Ou compreender que Deus veio trazer a proposta libertadora. Isaías capítulo 48. Glória a Deus. Eu preciso colocar essas definições para você compreender como é mais simples do que a gente imagina. E olha, não é um conteúdo de falar assim, pastor, eu gostaria de ter a tua fé, ou a fé de fulano de tal, porque o inferno ainda põe isso, hein? Não é uma questão de tamanho de fé. Fé não é um conteúdo de tamanho, é um conteúdo de certeza. Escreve a frase aí, por favor. Fé, escreve isso para mim. Não é um conteúdo de tamanho, é um conteúdo de certeza. Ou eu tenho certeza, ou eu não tenho. Em outras palavras, ou está ligado, ou está desligado. Ou eu escolho Deus, ou eu não escolho. É assim que funciona. Então não deixa cair nessa cilada que você acha ou sente que não tem fé. Meu Deus, isso aí é pré-primário, né? Na minha época ela tinha pré-primário, agora eu não sei, né? Jardim de infância, hoje não tem mais nada disso, né? Na minha época ainda tinha o tal da admissão. Alguém aqui passou pela admissão ou não? Meu Deus, só isso? Hein? Você só ouviu falar? Você acha? Recolhe. Rapaz. Misericórdia, meu Pai. Essa é a cilada mais ridícula das trevas, chegar para você e dizer, tu não tem fé. Isso é ridículo. Porque fé é uma escolha. Quando você ouve uma verdade, é agora que você vai decidir. Não é uma questão de tamanho. É uma questão, eu vou decidir por isso aqui. Decidiu, isso é fé. Fez escolha, é fé. Vou te mostrar uns versos aqui que nós vamos ler, você vai entender o poder da escolha. Mas quero ler esse verso aqui primeiro, então. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor Elim, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho. Nós lemos isso, só quero reforçar para você entender. Então é uma questão de escolha. Agora veja, vamos ler agora alguns versos aqui. Hebreus capítulo 11, verso número 6. De fato, sem... Tá legal. Aí você pode botar assim embaixo da sua anotação. Bota sem fé, sem responder a Deus. De fato, sem responder a Deus, é impossível, impossible, agradar, não porque ele vai ficar com uma carinha assim para mim. Deus não faz essa carinha. É impressionante como ele ama a cada um de nós. Até mesmo as pessoas que estão no erro. Ele não faz essa carinha. A questão de agradar aqui é andar em concordância. Guarda isso, gente. Por que eu ando em concordância com Deus? Porque eu escolho por Ele. Eu escolho a verdade. Eu escolho Ele sempre. Você não vai ver um homem fracassado na Bíblia que andou escolhendo por Deus. Você não vai ver um. Então, aí está escrito, de fato, sem responder a Deus, é impossível andar em concordância com Ele. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar. E o que é incrível, gente, que a gente acredita é nele, na plataforma dele, porque a base de eu escolher é a verdade dele, não tem outra base.
Nesses programas eu estava falando sobre isso. O cara quer ser bem-sucedido, mas ele quer escolher a base do que ele deseja, o que ele acha, completamente afastado da verdade. Completamente fora. Não, eu penso assim, eu acho, eu crio dessa maneira, eu tenho essa crença, e aí eu vou decidindo por aquilo, mas não tem base na verdade. Não tem como nós estarmos separados dele. Então, quando eu creio nele, é porque é essa verdade que está valendo para eu escolher. Simples assim, hein? Quanto mais eu leio esses conteúdos, gente, mais eu sou abençoado, porque é simples demais. É uma questão de pura escolha, coração. Então, está lá, creia que Deus existe, que Ele se torna o quê, gente? Recompensador daqueles que o buscam, porque a verdade recompensa, ela traz o seu conteúdo para a nossa vida. Não é uma realidade, gente, que um dia nós vamos chegar no céu. Lá não vamos chegar, vamos para casa. Espero que todos. Hein? Mas é uma questão daqui nesse mundo. Então, agora olha que legal. Dando continuidade, obviamente, nós estamos aqui no capítulo 11. Eu peguei só alguns versos de pelo menos 4 pessoas diferentes. Só para você ver. Quer ver? Pela fé, Noé, divinamente instruído. Divinamente o quê? Alguém leu ali instrução, no verso Salmo 32, alguém leu? Instruído dos acontecimentos que o quê? Não se viam. E sendo o quê? Aparelhou então uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem, escreve aí, da escolha. Você pode substituir pela fé, escrevendo assim, pela escolha. Noé, divinamente instruído, ele escolheu. O que Deus deu oportunidade para ele. E eu vou te falar, e ele sabe, quando Deus fala com alguém, se a pessoa não responde, isso é interessante, porque eu vou falar depois sobre 3 escolhas que não permitem que a realidade de Deus governe a nossa vida. E são conteúdos que muitas vezes a gente não percebe. 3. Vou te mostrar com passagens bíblicas, mas veja. Pela fé, Noé, divinamente, então, Deus falou com ele, ele respondeu. Ele fez a escolha. Agora você pensa, cara, nessa época aí nunca tinha chovido, e Deus falou assim, vai chover muito. Você tomou a 51? Imagine, caramba, cara, vai chover, eu nunca vi isso. É porque a escolha, ele decidiu acreditar no que Deus disse. Aí, não é uma questão de ser lógica na nossa cabeça. Não é uma questão de uma conclusão assim que eu concordo naturalmente com a coisa. Gente, preste bem atenção, essa realidade não é uma concordância mental de uma conclusão que eu tiro que está tudo certo. Então, se o mundo desce ladeira, a gente o quê? Avança, cresce. Não vamos tirar isso da mente como conclusão, jamais. Mas nós cremos em Deus. Se Ele diz que nós vamos passar para outra margem, nós vamos. Com toda a tempestade pela frente, porque nós vamos passar. Não é isso que a gente vem falando? Olha só, outro exemplo também. Obviamente, pela fé, pela escolha, Abraão, quando chamado, o quê? Respondeu. Obedecer é responder. Ele podia ter não respondido. E veja o detalhe, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança, nem viu. E está escrito lá, e partiu sem saber para onde ia. Pergunta se tem algum sentido na mente. Nenhum. Eu estou aqui na casa do meu pai, vivo bem com a minha família aqui, eu vou para um lugar que eu não sei nem onde é. Mas como proposta de Deus, como vontade de Deus para a sua vida, ele respondeu, isso é escolha. Diga aleluia. Nós temos que desmistificar essa questão de fé, gente. Não caia, eu vou repetir na cilada de você achar que você não tem fé. Se você ouvir a verdade e Deus te falar, a tua condição de fé é a tua escolha, a tua resposta a Ele. É por isso que a gente pode vencer em qualquer fase da nossa vida. Imagine se eu dependesse de 20 anos de igreja para eu ter uma fé desse tamanho para poder vencer os desafios. Nós não dependemos disso. Até pelo contrário, às vezes muito tempo de igreja deixa o cara 0 de fé. E se você for para algum lugar para aprender aí o que diz que é a palavra de Deus, eu vou te dizer. É um
conteúdo de escolha. Eu estou escolhendo hoje, amanhã também, no outro dia também, no outro dia. Por isso que há um conteúdo de perseverança. Porque vai comigo aqui rápido. Vou dar uma interrompida aqui para a gente ir aqui. Vai comigo a Números 32. Quando então Deus deu essa palavra para esses homens, Ele deu essa declaração daqueles que vencem. Eu sempre ponho isso no meu coração, porque é um dia após o outro mesmo. E no verso 11, certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não entrarão na terra que eu prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Disse Deus. Por quê? Porque não escolheram fazer o que Deus pediu. Fazer a vontade de Deus. Não escolheu. Porque não perseverar em seguir a Deus, gente, é escolher todo dia. Diga aleluia. Irmão, se você está de sexta marcha, andando com Deus, eu vou te falar, não reduz. Fala para o teu irmão, não reduz. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, obviamente, isso é um alerta para a gente, porque a gente vive dias, onde está escrito lá, que é uma grande apostasia, as pessoas estão soltando a corda. Mas é que eu vou soltar a corda porque está difícil? Eu vou soltar a corda porque as coisas estão apertadas? E aí que o negócio fica bom. Porque a minha vitória está ali na esquina. Não, o problema, pastor, é que o fogo já não está perto, ele já está me queimando. Então deixa torrar. Não, pastor, mas se torrar eu vou morrer. Então morre. Você chegou lá em cima e falou, não desisti. Aleluia. O que acontece comigo e contigo, cara, que a gente desiste tão rápido? Que a gente solta a corda tão rápido? Não pode. Você está escolhendo hoje a verdade, vai com ela até o final. É assim que a gente tem a nossa vitória, porque Deus declarou que os que vencem não é uma característica, cara, do lado de fora, é uma característica de perseverança. Veja o próximo verso aí, ó. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir. Só isso, responderam sim, responderam a Deus hoje, amanhã, depois, até o final. E nós sabemos, Josué já idoso, falou assim, ó, eu e minha casa, eu não servi, eu ainda servirei ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Esse é o conteúdo. Então, no verso 9, pela fé peregrinou na terra de quem? Da promessa, em terra alheia ainda, hein? Ainda. Veja bem, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela escolha. Pela escolha também, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Olha que maravilha. E por último, eu coloco para vocês, Moisés, obviamente, né? Ele já tinha entendido a visão de Deus e o propósito para a vida dele. Pela escolha, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. As características daqueles que estabelecem a realidade de Deus nas suas vidas, que estabelece o céu como proposta de Deus para você e para mim. É simples. Esse é o conteúdo. O desafio diário, gente, de ver as coisas e a contribuição mental de pensamentos, que não é bem assim, meu Deus e tal, vai ser também e tal. É isso aí que nós temos que aprender a viver no meio dessa avalanche de coisas estranhas e poder ficar sem ser comprometido nas nossas escolhas. E você escolher por Deus sempre, cara, a realidade do céu vai se estabelecer na tua vida. E agora, na próxima vez, a gente vai falar sobre três conteúdos de escolhas, que elas são estranhas quando a gente faz e a gente acaba perdendo todo o envolvimento do céu e a realidade que Deus já tem preparado. Mas vou deixar para a próxima aula. Ah, nada, gente, calma aí. Primeiro, eu peguei um bife desse tamanho, meti na tua boca, você está querendo outro, rapaz? Primeiro você come bem esse, né? Bota para dentro. Se quer aprender a digerir as coisas, come coco. Agora a Deise está com essa parada, ela me dá uns cocos, bota na boca,
Cara, eu não consigo engolir esse negócio, cara. E fica pior, quanto mais você amassa, fica pior de engolir. Não, pode experimentar, compra essa semana e vê. Eu só quero te dizer, gente, que a nossa esperança é maravilhosa. E o que Deus tem como programação para mim e para você, como realidade dele, para ser estabelecido aqui, precisa da nossa cooperação. Você tem que escolher. E esse é o detalhe, eu não posso fazer por você. Mas Deus, Ele faz isso. Como cada um de nós, eu te encorajo, eu te mostro, Ele faz, Ele nos aconselha, mas no final dessa história, quem escolhe somos nós. Porque isso, Ele concedeu como coisa máxima para o ser humano. Cara, você tem o poder de construir a sua vida ou destruir. Você tem o poder de ver a tua vida avançar. Então vamos terminar lendo essa passagem de Êxodo. Vê se é no capítulo 30. Vou conferir. Perdão, é Deuteronômio. Está perto. Capítulo 30. Deuteronômio 30, por favor. Vê que proponho hoje, verso número 15, perdão. Deuteronômio 30, verso 15. Eu proponho hoje a vida e o bem. O que está ligado à proposta de Deus é sempre bom, perfeito, agradável, nos abençoa. Aleluia! E depois o outro lado, porque não tem coluna do meio. A morte e o quê? Isso é para o próximo capítulo, eu já vou dar um insight para você. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Toda escolha feita, minha ou sua, escuta aí, olhem para mim. Toda escolha feita fora da vontade de Deus produz morte. Não tem coluna do meio. Toda escolha feita, minha e sua, segundo a verdade, produz vida. Então, verso número 19, os céus e a terra, eu tomo hoje, Elinho, por testemunha contra ti, cara, que eu te propus a vida, a morte, a bênção e o quê? As coisas darem errado, prejuízo, fracasso e derrota, é isso. Por natureza, nós já temos a marca de sermos abençoados, mas por incrível que pareça, nós temos que escolher assim, até o final. Não dá para garantir só na natureza. Eu tenho que consumar minha vitória através da escolha. A bênção e a maldição. Olha aí a palavra que está aí. Escolhe. Escolhe o quê? Pois a vida, para que viva você e a tua descendência. E teus filhos são abençoados, cara. Tua família. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, obviamente respondendo a Ele, se apegando a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar. Simples. Compreendeu, gente? Então vamos ficar de pé, graças a Deus. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí,
Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.